E aí, seu Javarone, tudo bem aí? Salve, Miguel. Você tá bom, meu querido? Tudo em paz? Eu tô. Que bom. Bom rever o amigo ainda que virtualmente. É isso aí. Cadê o pessoal? Igor? Estão entrando. A gente já está com. Demorou um pouquinho para mim entrar também. É. Vejo aqui o Tonon, acho que o Antônio César, não sei se é o Fernandes, o Almir. Bom, Opa, o Sérgio entrou. Antônio, o Márcio Sérgio, Protzner, o Rafael Tonon, o Amauri, o Zoltan, o Vadi. Ô, Vadi! Carlos Garcia. Vadir entrou? Agora vai. Boa Vadi tarde a todos, entrou. boa noite aí. Boa Agora noite. Fala, Vadi, Java. Lanzoni. E aí, Zoltan? Faz tempo, hein? Boa noite, pessoal. Boa noite, Miguel Faz. Estou aqui em Boa noite. Brasília. Opa, tá Opa, bem legal. aí. Fábio Antônio Manfredi, César, tudo em paz Paulo. aí? Só está entrando. Tudo em ordem. Luciano Tá Bueno. bom. Maravilha. E com vocês? Tudo em E paz? também tudo tranquilo, tudo tranquilo. Legal. Já estamos em 16. Já estamos em 16, mas também para não atrasar, a gente já E vai. aí, Vadir? Beleza? Bom demais, estamos na área. Ô, Vadia, apareceu meu amigo. Agora minha pressão aumentou. Você é o maior especialista. Almir, Fábio. Aumentou. Resguardo total. Igor, a hora que você quiser. Vou ouvir seu comando. Vamos lá. Boa noite. Gente, boa noite a todos. Muito obrigado pela participação dos amigos. Nós vamos dando início hoje à apresentação do nosso amigo Márcio Javaroni, presidente da Abrajof, Associação Brasileira dos Jornalistas Filatélicos, para comentar um pouco, falar um pouco sobre VASP, um dos seus grandes amores, e como identificar envelopes de voos dessa companhia que foi a Viação Aérea São Paulo. Gaguejei, mas chegou. Bom, como sempre, eu vou desativar o microfone de todos, só o do Javaroni vai ficar aberto, e ao término das perguntas pode voltar a abrir, tá bom? Obrigado. Javaroni, um segundinho e você já pode seguir. Ok, obrigado, Igor. Parabenizo, antes de mais nada, muito orgulho de fazer parte pela brilhante iniciativa. A gente vai conversar um pouquinho essa noite, vou tentar ser o mais breve possível para que a gente depois possa estender o assunto, sobre a VASP, Aviação Aérea São Paulo. A VASP foi fundada em 4 de novembro de 1933 por um grupo de empresários paulistas, do qual fazia parte, inclusive, um sobrinho do Santos Dumont, Henrique Santos Dumont, que tinha, inclusive, o mesmo nome do avô. A VASP foi autorizada, teve o seu funcionamento autorizado pelo decreto 24.070, de 31 de março de 34. Então, a gente percebe aqui um delay de 5 meses desde a fundação, né, até a devida autorização. Por que esse delay? A gente tem que lembrar que São Paulo vinha de uma revolução constitucionalista e que continuava na presidência do Brasil Getúlio Vargas, que fez tudo quanto possível aí para atrasar, aí para postergar ao máximo essa autorização. Enquanto isso, a VASP foi se preparando, realizou alguns voos, voos de testes, voos de exibição antes disso, comprou os seus 2 primeiros aviões, que foram 2 bimotores monospar, que são esses da foto, a foto de cima, o VASP-1, e a foto de baixo, o VASP-2. E tanto ela estava pronta, só aguardando essa autorização, que poucos dias depois de concedida, saíram os 2 primeiros voos regulares. O primeiro voo foi no dia 16 de abril, São Paulo, Uberaba, com escala em Ribeirão. É bacana a gente perceber que esse voo ele seguia exatamente a mesma rota do Correio Aéreo Militar,
que tinha iniciado em outubro de 31 a rota São Paulo-Goiás, com escalas em Ribeirão e Uberaba, que é exatamente a linha que a VASP depois seguiu. A segunda linha da VASP era de São Paulo a São José do Rio Preto, com escala em São Carlos. A gente vai falar daqui a pouco, mas a escala original deveria ser em Araraquara. Mas, como não foi possível preparar o aeroporto, inaugurar o aeroporto a tempo, o campo de pouso, que era um dos grandes problemas da aviação no seu primeiro campos de pouso, acabou a escala aí acontecendo em São Carlos. E esses são os tradicionais, né, envelopes aí desses primeiros voos. Em cima, um envelope para Ribeirão Preto e embaixo um envelope para São Carlos. E são envelopes bem característicos de VASP, né? Quando a gente fala em VASP, essa é uma das primeiras imagens aí que vem à cabeça, com o carimbo aqui, acompanhando com o mouse, com o carimbo que traz o monospar, tá? Aqui as duas asas, aqui o corpo da aeronave, e mais aí a alusão, a correspondência transportada pelo primeiro voo. Esse, como eu disse, é um carimbo bem tradicional, bem característico, né, dos voos VASP. Mas a VASP foi muito além disso, e é exatamente essa a intenção desse bate-papo, mostrar que é possível a gente reconhecer envelopes transportados, voados pela VASP, também quando não tem essas características. Então vamos lá, quais são essas formas de identificar voos VASP? A mais comum, óbvio, é pelos carimbos comemorativos, né, até por conta do brilhante trabalho aí do Ângelo Zione nos anos 40, 50, com o catálogo de carimbos, de aerogramas, né, brasileiros. Então você tem ali a relação de todos os carimbos comemorativos da VASP. Mas a gente vai ver mais adiante que é uma relação falha, porque muitas cidades onde a VASP pousou não produziram carimbos, tá? Então você fica meio que perdido. O segundo é por meio dos carimbos datadores VASP, que são esses carimbos aqui, acho que todo mundo consegue acompanhar o mouse, em que consta o nome, a data, e no período de baixo, embora esse que eu escolhi aqui não seja dos melhores, a menção ao turno em que a carta foi postada e ou recebida em São Paulo. Esse carimbo aqui ele só existia em São Paulo, tá? Então ele sozinho também não conta, né? A gente vai ver que o ideal é que a gente tenha são indícios para que juntos aí a gente chegue a esse consenso. Carimbos datadores comuns, porque eles nos indicam que as cartas seguiram pelo correio aéreo. Tá? Tem um exemplo mais à frente que a gente vai poder ver isso claramente, então também é mais um indício. Além dos carimbos indicadores ou lineares, que a gente vai mostrar mais para frente. Outra forma é por meio das etiquetas, e aí tanto valem as etiquetas aéreas, né, que indicavam por avião, que o transporte era pelo correio aéreo, essa azul aqui da carta da esquerda, como as etiquetas características do Serviço Postal Rápido São Paulo, Rio de Janeiro. Eram etiquetas que vinham no verso das cartas, né, para controle da entrega dessas cartas por meio do Serviço Postal Rápido. É um assunto fascinante, mas que eu peço licença aqui para a gente não entrar nele, pelo menos nesse momento, porque senão vamos longe e foge aí da ideia, né, que é mostrar formas de identificar. Mas só um detalhe, essas etiquetas, na minha opinião, ainda pouco estudadas, elas aparecem em diversas cores e sempre com indicação de chegada do Rio de Janeiro ou de São Paulo e do avião. Tá? Primeiro, segundo ou terceiro avião. Eu vou seguir, depois eu volto ali para a gente usar aquele envelope. Uma terceira forma de identificar é por meio das linhas. Nesse mapa aqui, nós temos todas as cidades que fizeram parte da VASP no período de 34 até 1945.
tá? Até o final da Primeira Guerra. Então, a gente tem uma linha saindo de Ribeirão e chegando até Goiânia, a linha que saía de Ribeirão e ia até Rio Preto, a pouco conhecida linha São Paulo-Poços de Caldas, São Paulo-Rio de Janeiro, depois Rio de Janeiro-Curitiba, São Paulo-Porto Alegre. E, por fim, uma outra forma é por intermédio do porte. Sozinho o porte pode ajudar? Não. Tá? Ele você tem que levar aí, porque poderia ser, por exemplo, de outra companhia. São Paulo, Rio de Janeiro, mais de uma companhia trabalhava. Ribeirão, São Paulo, também você tinha o Correio Aéreo Militar e o Correio VASP. Então, por isso, como eu disse lá atrás, é sempre importante a gente conseguir aqui mais de um indício para ter essa certeza aí de que foi transportada via VASP. Aí, só nesse envelope aqui, para apresentar, ela é uma carta Ribeirão Preto, Buenos Aires, com porte de 2.400 réis, que era referente à segunda faixa, de 6 a 10 gramas, para a Argentina, pelo decreto de 1934. Bom, isso posto, eu volto àquela carta anterior, que eu acho que ela é bem interessante. Nós não temos aqui um carimbo datador que indica, nós não temos o porte, porque é uma carta que estava inclusa na prerrogativa dos diretores regionais dos Correios, que tinham franqueamento para a utilização do serviço aéreo, mas ela tem aqui, ó, Expressa VASP, tá? O carimbo linear. E aí a outra forma, né? Hoje, com essas hemerotecas, principalmente do Estadão, da Folha e outros correios online, a gente consegue aqui pela data verificar que realmente essa é uma data em que o voo saiu de Uberaba e pela data de chegada no Rio de Janeiro você tinha um avião VASP chegando no Rio de Janeiro naquele dia. Aqui rapidamente eu registro só para que fique na palestra, né, que vai ficar aí disponível online, os portes aéreos, tá, vigentes aí nesse período, né, da VASP de 34 até 45. O primeiro porte, quando ainda existia a dupla taxa, tanto do porte terrestre como da sobretaxa aérea, a VASP se manteve sobre ele apenas 46 dias. Então, nós só temos envelopes VASP sobre essa taxação Ribeirão Preto, Uberaba, São José do Rio Preto e São Carlos. Os demais todos já estavam a partir da unificação das taxas, ou no primeiro ou no segundo decreto. Vamos falar um pouquinho agora sobre as linhas da VASP. A primeira linha, Ribeirão Preto, o primeiro voo, né, da primeira linha, do dia 16 de abril, que saiu de São Paulo e chegou até Uberaba, ela foi com o tempo crescendo e se transformou na linha mais extensa em número de cidades. Em 1935 foi incluída Franca nessa linha, e aqui eu faço um parênteses, os envelopes, pelo menos a maioria dos envelopes que a gente tem aí, esses envelopes que foram feitos pela companhia, ele traz a data de setembro de 1935. No entanto, tanto a Folha de São Paulo, na época ainda Folha da Manhã, quanto o Estado de São Paulo, já desde janeiro anunciam que Franca faz parte, janeiro de 35, tá? Faz parte dessa rota. Então, eu não consegui até aqui chegar a uma conclusão se o porquê desses envelopes trazerem a data aí de setembro, sendo que os jornais desde janeiro já anunciavam o voo até Franca. Depois, em 38, chegou-se a Araguari e Goiânia. 39, a Uberlândia, e aqui é um exemplo bacana, olha, Uberlândia não teve carimbo vinculado aí ao primeiro voo. Então, é uma cidade que você só consegue identificar os envelopes voados pela VASP por meio do porte,
por meio dos carimbos e conferência das datas. E Anápolis chegou em 1941. Catalão e Ipameri não se tem registro de quando essas escalas teriam sido inseridas. Eu imagino que tenha sido em 42, porque elas não aparecem durante todo o ano de 41 e aparecem já no decorrer aí de 42. Tá? Então, eu imagino que seja 42. A outra linha inicial da VASP foi de São Paulo a São José do Rio Preto, que começou com a escala em São Carlos e a chegada até Rio Preto. Em 35, no mesmo período de Franca, em janeiro, acrescentou-se uma escala em Catanduva e em 37 foi trocado o ponto final de São Carlos para Araraquara. Foram concluídas as obras no aeroporto de Araraquara e aí o ponto final deixou de ser São Carlos e passou a ser, o ponto intermediário passou a ser Araraquara. Um detalhe interessante dessa linha, que é bom até para a gente consegue fazer um paralelo bacana daquela época, né? Ela foi encerrada em 1938 por falta de público. Ela não conseguiu concorrer com a ferrovia. Então, isso nos jornais, inclusive, fica claro, o argumento da direção da VASP foi que a linha foi encerrada por se tornar inviável financeiramente, por não conseguir aí vencer a concorrência com a ferrovia. Na sequência, é uma das linhas mais interessantes da VASP e, na minha opinião, a mais rara, que é a linha São Paulo-Poços de Caldas. Lembrando que Poços de Caldas era, na época, um dos principais destinos turísticos de São Paulo. Desde o começo de 39 já havia uma outra linha da Planer, se não me falha a memória, que fazia o Rio de Janeiro e São Paulo a Poços de Caldas, e aí a VASP inaugurou em fevereiro de 39 essa linha, mas teve também duração de pouco mais de 2 meses. Nos jornais do dia 24 já era anunciada o fim dessa linha. Depois, temos também a linha, na verdade até antes aqui, tá errado, a linha São Paulo-Rio de Janeiro, que é a linha mais icônica aí da VASP, né? Foi a linha aí que mudou em todos os sentidos o transporte aéreo aqui na região e, por que não dizer, também o serviço rápido de correspondências com a instalação do serviço postal rápido em 38. A linha São Paulo Rio de Janeiro, ela teve a sua viagem inaugural em agosto de 36. Uma história interessante dessa viagem inaugural é que saíram 2 aviões, um Rio de Janeiro-São Paulo e outro São Paulo-Rio de Janeiro, e ambos se acidentaram no pouso. Um deles atropelou uma carroça e o outro se acidentou nas obras do aeroporto. E os primeiros voos regulares, aí sim, aconteceram aí no dia 30 de novembro de 36. Outra linha da VASP foi a linha Rio de Janeiro-Curitiba. Aqui a gente não deve confundir com a linha que veio a acontecer depois da compra da Aerolóide Iguaçu. Essa primeira linha Rio de Janeiro-Curitiba, ela foi operada em conjunto pela VASP com a Aerolóide Iguaçu, a Companhia Paranaense Aerolóide Iguaçu, a partir de outubro de 38. E como que funcionava? A VASP saía do Rio de Janeiro até São Paulo. E a Aerolóide era responsável por fazer Curitiba as suas conexões, né? Joinville, Itajaí, Florianópolis. O voo São Paulo-Curitiba, Curitiba-São Paulo, cada vez era realizado por uma companhia. Tá? Então, em determinados dias era feito pela VASP, em determinados dias era feito pela Aerolóide Iguaçu. Eu não estou entrando em detalhes, tá, sobre isso, até por conta do tempo, para que a gente possa bater papo depois, mas para quem quiser tudo isso em detalhes, eu estou à disposição para mandar essas tabelas, esses dias, enfim, tudo isso. Aí, com a compra do Aerolóide Iguaçu pela VASP, em 1939,
aí sim a VASP passa a ser responsável por essas linhas, tá? Então ela passa a chegar com voos próprios a Curitiba e Florianópolis em 39, em 40 ela inclui Itajaí como escala e também em 40 ela ousa aí chegar em território gaúcho, todos sabem, amplamente dominado pela Varig, em 1940. Foi o ponto final dessa linha. Além das linhas regulares, que foram essas que eu mostrei até aqui, as companhias aéreas, principalmente nesse início, costumavam fazer voos fretados, né? Vamos falar assim, usando aí um termo de hoje, que era também uma forma de receita, tá? para as empresas nesse início. Lembrando que os aviões tinham pequena capacidade, os aviões da VASP, em torno de 15 a 16 pessoas, incluindo tripulação, então tinha que ter outras fontes de receita, como era o correio aéreo e como eram esses voos fretados, esses voos especiais. Então, nesse período estudado, até o final da Segunda Guerra, eu consegui chegar a pelo menos 5 voos. Um voo para Ourinhos, em 1934, 2 voos para Belo Horizonte, era a intenção da VASP, isso foi deixado claro várias vezes, chegar a Belo Horizonte, mas não conseguiu-se entendimentos com o governo mineiro para levar a linha até lá. Para Curitiba, antes dos voos ali com a Aerolloyd em 38, a VASP também realizou voos, assim como para Marília, no interior de São Paulo, e tem um voo interessante que está registrado, que é de São Paulo para Pombas, com o objetivo de jogar folhetos sobre Pombas. Existe o decreto que autoriza, né, a portaria, aliás, desculpem, que autoriza a VASP a realizar esse voo, né, para jogar esses panfletos. Os jornais registram isso, há um livro que registra isso, no entanto, eu não consegui chegar ao conteúdo desses panfletos, enfim, se realmente esse voo teria acontecido, mas fica aí o registro. Podem ter acontecido outros voos também, tá? E, da mesma forma, a gente não sabe se esses voos eles levaram correspondência ou não. Então, por isso fica aqui apenas o registro, para que a gente saiba, né? Eu tenho essas datas, eu passo depois para quem tiver interesse essas datas, e fica aí a pesquisa para saber se houve transporte de correspondências ou não. Antes de finalizar e a gente começar a conversar, o porquê do período até 1945. Com o fim da Segunda Guerra, o avanço do serviço de correio aéreo, né, que desde 41, com a criação do Ministério da Aeronáutica, o serviço Correio Aéreo Nacional evoluiu. Com o fim da Segunda Guerra, nós passamos a ter diversas companhias que se aproveitaram aí dos aviões que sobraram, vamos dizer assim, da Segunda Guerra. Então, a gente tem Arco-Íris, Real e várias outras companhias que começaram a pressionar, né, também para o transporte de correspondências. E então passa a ser facultativo às agências entregar as malas postais para aquelas companhias que fizessem as linhas. Então, é um ponto final que eu coloquei aqui na minha coleção, até pela dificuldade de se identificar depois disso. No entanto, a VASP continuou levando as correspondências, mesmo depois desse período, com a criação da rede postal noturna nos anos 70, responsável pelo correio aéreo nesse período. A VASP foi uma das empresas contratadas pelo correio para prestar esse serviço, mas aí já foge do escopo desse trabalho. Estão aqui meus contatos, e-mail, telefone, WhatsApp. Espero não ter sido rápido demais, nem ter atropelado nada, ter sido claro. E estou à disposição, agradeço a presença de todos, estou à disposição para a gente conversar um pouquinho sobre o VASP.
Legal, Javaroni, obrigado. Obrigado pela oportunidade e pela disponibilidade também de conversar um pouco com a gente. Igor, não te ouço, tá? Só para... Opa, vamos novamente. Melhorou? Oi. Oi. Agora ouço, perfeito. Legal. Bom, obrigado pela oportunidade, pela disponibilidade de estar com a gente conversando um pouquinho e passar um pouco da VASP e do Correio Aéreo Brasileiro, que sem dúvida deixa muitas dúvidas a todos. A primeira pergunta que nós temos vem do Reinaldo Macedo. Ele pergunta: a VASP chegou a operar no Campo de Marte ou já iniciou os serviços em Congonhas? Não, a VASP começou no Campo de Marte, tá? E esse foi um dos grandes problemas da VASP aí no seu início. Para quem é de São Paulo, sabe que o Campo de Marte, principalmente naquela época, tinha muitos problemas com inundação. Então a VASP começava, de repente tinha que parar, aí depois durante um período não voava, no período das chuvas, enfim. E a VASP foi uma das vamos falar assim, incentivadoras da criação do aeroporto de São Paulo. Inicialmente aeroporto de São Paulo, depois Congonhas, que no começo era conhecido aí como o Campo da VASP, como aeroporto da VASP, o Campo da VASP. Ele foi inaugurado, se não me falha a memória, agora em 36, e um dos acidentes, né, ali que eu disse, inclusive, do primeiro voo para o Rio de Janeiro, foi durante as obras de uma das pistas do aeroporto de Congonhas. Eu vou só aproveitar, essa eu acabei não falando, essa imagem aqui é de uma das agências da VASP, da agência da VASP em São Paulo, que eram as agências onde as pessoas podiam deixar as suas correspondências, então elas podiam ser deixadas no correio, nas agências VASP ou nos próprios aeroportos, onde, aliás, se aceitavam cartas aí até 15 minutos antes da partida. E a gente vê aqui nas bicicletas os entregadores que levavam as cartas aí, e uma foto bem interessante aí da agência. Se não me falha a memória, ficava na rua Boa Vista, essa agência aqui de São Paulo. Legal. Bom, os microfones já estão liberados. Quem tiver interesse pode abrir o microfone e pode fazer pergunta. Bom, boa noite. Primeiro, dizer que o tempo passou literalmente voando e que eu tive que trocar do celular para o computador, porque eu acabei de chegar de viajar a Araçatuba e o celular não dava para fazer. Javaroni, você podia sintetizar quais são as peças-chave do tema VASP, quais são as, vamos chamar, raridades, quais são as peças mais difíceis de serem encontradas? Sim, como toda companhia aérea, a VASP não foge, as peças relacionadas a acidentes aéreos são as mais difíceis, né? No caso da VASP, a gente tem um acidente aéreo em 1940, no qual faleceu inclusive Casper Líbero, que é uma peça-chave, vamos falar assim. Além dela, eu considero os voos para Poços de Caldas, pelo curto período que a VASP voou até lá, mas há registro de que eram aceitas correspondências, então quer dizer, houve transporte de correspondência, sim, são também peças. Mas você tinha um pequeno fluxo, né? Então, Ipameri, Catalão e Araguari. Araguari já em Minas. São peças mais complicadas de aparecer. Mas as principais, na minha classificação, são do acidente aéreo de 40, por qual há, inclusive, um carimbo específico do Correio de acidente aéreo. Obrigado. Javaroni, você já chegou a montar, você já chegou a expor essas peças, ou já montou uma coleção de um quadro ou 5 quadros, não sei a quantidade de material que você tem? Já, essa coleção foi montada em um quadro, até porque é o limite para a VASP. A gente dificilmente aí vai chegar em 3 quadros, 5 é praticamente impossível enquanto filatelia. Tá? Open Class não, aí já é outra história, eu acho que a gente consegue chegar. Mas ela foi iniciada e foi o que me levou à aerofilatelia.
Então, ela começou com VASP, a hora que vi, até por dica do Vadir, que está aqui com a gente, do Fritzen, do Macedo, que estão aqui conosco. Então, ela me levou a ampliar aí para as demais companhias, mas a paixão começou pela VASP. Legal. Muito bem. Javaroni, uma pergunta do Rafael Tonon. As cartas da VASP também sofreram algum tipo de censura? Existem casos de cartas abertas pela censura? Sim, tem sim. Até perdoe a minha falha, Rafael, eu vou te mandar depois essas imagens, principalmente as que foram para o Rio Grande do Sul em 1940. Então, tem sim, tem cartas da VASP com carimbo de censura, sim. Depois me manda só um alô ali que eu te passo todas essas imagens. Nesse período, a VASP não fazia voos para fora do Brasil, ou ela chegou a voar para fora do Brasil levando correspondências? Não, nesse período até 45, não. A VASP fez Minas, Goiás, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, praticamente a região sul completa, né? E sudeste só não fez o Espírito Santo. A VASP ampliou a sua, fugindo um pouco agora da filatelia, a VASP ampliou a sua malha pelo Brasil, Miguel, com a aquisição de outras companhias, tá? Nos anos 60 e 70. Aí ela amplia. Mas no começo era uma empresa assim, bem regional. Talvez até por isso, na minha opinião, a VASP ela não tenha tanta procura, filatelicamente falando, como outras companhias. Eu sempre brinco que a VASP é o patinho feio da aerofilatelia. Todo mundo procura Varig, Condor, Aeropostal e tal, e a VASP, a VASP. Ninguém dá muita bola. Então, um dos motivos, eu acho que é pela dificuldade de você conseguir chegar até peças VASP. Quantas e quantas vezes eu já passei em caixas ali, eu olho aquela peça e, poxa, isso aqui é VASP. E está lá classificada, jogada em caixa de refúgio, né? Porque não se tem essa classificação. Então, acho que um dos motivos é esse. Agora, com certeza, a gente vai procurar mais. Eu acho que eu não devia ter feito essa conversa, viu? Acho que não foi uma boa ideia. O Igor, eu estou vendo aqui, me perdoe, eu vejo uma pergunta aqui, acho que o Dr. Braz, né? Quando cessou o serviço aéreo, posso já responder? Por favor, à vontade. Apareceu aqui, então já vou embalar, até pelo tempo. Essa é uma grande dúvida, Dr. Braz, porque assim, ela não cessou o serviço. Tá? Os serviços continuaram aí até 71, quando o remetente deixou de decidir se ele queria aquela carta pelo serviço aéreo ou não. Até 71, quando você ia ao correio colocar uma carta, você podia pagar um porte a mais e ela ia pelo correio aéreo ou pagar o porte convencional. Em 71, o correio chegou à conclusão que isso era uma grande estupidez, que às vezes ele pagava um serviço aéreo para ir de Campinas até São Paulo, de Ribeirão Preto até Araraquara, e sem a necessidade. Então, passou a ser uma prerrogativa do correio decidir o meio. Então, até lá, todas as companhias fizeram o serviço aéreo. A grande dúvida, eu acredito que essa seja a sua dúvida, é até que momento a VASP tinha os seus escritórios de redespacho e ela recebia a carta, entregava a carta, enfim. Essa é uma dúvida. A gente sabe que até 46, 47, houve esse serviço. Tá? Por quê? Por conta de carimbos datadores da VASP São Paulo. Mas não há nenhum decreto, nenhuma portaria, pelo menos encontrada até aqui, que estipule, a partir de hoje as empresas estão proibidas de prestar serviço. Isso passa a ser uma prerrogativa exclusiva dos Correios. Então, imagino eu que tenha sido em 47, mas é uma data que hoje não se pode afirmar com precisão. Muito bem. Amigos, ainda temos 2 minutos, então, microfone. Ô, Igor. À vontade. Avisa o pessoal que para desbloquear o microfone é só clicar no canto esquerdo da tela, aparece lá mute, clicou, libera o microfone. É isso aí.
Já tá avisado. Não, já? Porque eu tô vendo todo mundo mudinho. O Amauri já liberou. Quem mais? O Reinaldo liberou. O Vadir tá quieto. O Vadir não fala nada, pô. O Vadir é Varig. É concorrente. O que você quer que eu diga, amigo? Fala aí de qualquer coisa de avião, pô. Pergunta lá pro homem. Ele gosta pouco do assunto, viu, Miguel? Ele quase não gosta do assunto. Então... Eu só tenho que agradecer ao Javaroni, porque ele, essa semana, tirou uma noite quase toda aí de pesquisa para me ajudar na minha coleção. Tá? O Javaroni... Você do lado esquerdo, Vadir. Você sabe disso, meu irmão. Só para te ajudar, depois você dá uma consultada lá no Diário Oficial da União. 7 de maio de 34, tá? Já fala em Araraquara e Catanduva, como escala da linha de Rio Preto. Por isso que eu te adoro, Vadir. Bom, gente, temos menos de um minuto, então agradecer a presença e a participação de todos. Hoje chegamos a 24 participantes. Javaroni, muito obrigado pela disponibilidade mais uma vez. E segunda-feira temos nova palestra, aguardamos e contamos com a presença de todos. Qual é a palestra de segunda? Segunda-feira, estou aguardando o Henrique Cruz me confirmar. Eu confirmo, eu posso segunda-feira. Então, Henrique Cruz